Semana passada, tudo certo, tudo na paz. Vamos lá. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula de processo penal 1, que nós falávamos, então, das espécies de conexão, né? A gente estava falando de competência, né? Competência no processo penal. Então, por fim, a gente chegou na conexão e continência, né? E a gente viu também que, na verdade, não é uma espécie de fixação da competência, mas sim de alteração da competência, né? De prorrogação da competência. Por que isso? Porque, na verdade, se você fosse ver caso a caso, seria um juízo competente. Mas, em razão da conexão ou da continência, terá que ser processado e julgado num único processo, e isso pode vir a alterar a competência, né? Então, vocês vão ver agora as espécies, mas imagine que um crime aconteceu em Paraíso do Norte, outro crime aconteceu em Maringá, mas eles têm uma conexão. Então, eles vão ter que ser julgados num único processo, processado e julgado em um único processo, né? E daí, pelas regras de conexão e competência, conexão e continência, vocês vão descobrir se vai ser em Paraíso do Norte ou em Maringá. Mas veja que vai prorrogar a competência, vai alterar a competência de um dos crimes, certo? Então, aí a gente viu que a conexão tem que ter um nexo, certo? Um nexo entre os crimes, um nexo para juntar num processo único, né? E a continência significa contém, quando um contém o outro, certo? Então, vamos lá. Começamos, então, a estudar a conexão. Espécies de conexão. Vimos que são 6 espécies, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, 6 espécies. E hoje nós vamos ver cada uma separadamente e depois vamos para a continência. E, por último, nós vamos ver como que decide por qual competência, certo? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, como que vai ser resolvido, se vai para Paraíso do Norte ou se vai para Maringá. Então, por último, nós vamos ver essas regras. Vamos lá, então, gente. Iniciando pela conexão intersubjetiva por simultaneidade. Eu aceitar o Marcos e a Larissa. Vamos lá, espécies de conexão. A espécie 1, 2.2.1.1. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Notem aí, por favor. Gente, não coloquei aqui a previsão. A conexão está prevista no artigo 76 do CPP. Vou buscar esse artigo e já colocar no nosso material. Um minuto. Senhor Valdivino, lê para a gente, por favor, o 76. Vou jogar aqui no quadro agora. No nosso quadro Word. Valdivino, consegue ler, por favor? Está sem áudio. Consigo já? Pode já? Pode, por favor. Vou mandar brasa. Do carregador? Carregador. Tá sem áudio, Valdivino? Ô, Rafaela, mas Oi. fala da competência por continência, né? Por conexão. Por continência. Sim. Conexão. É o 76, não o 77. 76. Eu estou no 76. Competência será determinada pela conexão. Primeiro, se ocorrendo 2 ou mais infrações,
e houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. 2. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Joia, muito obrigada. Então, vamos lá. A primeira conexão, que é a intersubjetiva. Gente, lembrando que esse 76 aqui, vou até tirar ele daqui, vou colocar aqui em cima, porque ele fala de toda a conexão, tá? Não é só da conexão intersubjetiva, então ele tá fora do lugar. Vou colocar ele aqui. Ele fala de todas as espécies de conexão, tá? Vocês vão ver que a primeira parte é 1, a segunda parte é 2, o inciso 2 também, a 3 é outra. Uma sexta situação. Então, vamos lá. Conexão intersubjetiva, né, entre as pessoas por simultaneidade. Anotem aí. Ela existe quando vírgula, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Ah, professora, então aconteceu uma ou mais infração e por várias pessoas ao mesmo tempo, enfim, então é o concurso de pessoas. Não, aqui não é o concurso de pessoas. Por quê? Porque não tem esse nexo, o liame subjetivo do concurso de pessoas. O que é o liame subjetivo? A gente já viu nas nossas aulas de penal. É a intenção que as pessoas têm de juntas praticarem um determinado delito, certo? Elas combinam antes, não tem esse liame subjetivo aqui. Elas simplesmente praticam, cada uma por si, o delito. Mas que esses delitos acontecem ao mesmo tempo, né? E por várias pessoas sem a necessidade, sem a presença desse liame. É o exemplo clássico do caminhão que tomba, e então várias pessoas vão até o local e começam a saquear este caminhão. Essas pessoas, esses saqueadores, eles vão responder pelo... Peraí, só um pouquinho. Eles... Deixa eu só desativar aqui. Joia. Essas pessoas vão responder num único processo, certo? Então, o processo delas, beleza, todos iam pelo local da infração. Então, aconteceu ali em São Paulo, todas iriam responder em São Paulo. Joia. Mas cada um, por exemplo, seria distribuído por em uma vara criminal, né, por exemplo. Então, em razão da conexão, aqui eles vão ter que ser reunidos em um único processo, tá bem? Então, vamos anotar este exemplo aí. Exemplo. Eu anotei que ela é conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então, todos eu vou dar o conceito, explicar e dar o exemplo embaixo. E colocar o exemplo, tá? Exemplo. Várias pessoas, após o tombamento de um caminhão, correm para saquear a mercadoria. Sua mercadoria. Ponto.
todos os autores do furto deverão ser julgados em um único processo. Joia. Observação aqui. É chamada também de conexão intersubjetiva ocasional, justamente pela ausência do liame subjetivo, certo? Eu disse para vocês que aqui neste caso não tem um liame subjetivo. Então, ela também tem esse nome de ocasional. Então, anotem aí. É chamada também de conexão intersubjetiva ocasional. Uma vez que não se exige o ajuste prévio, ou seja, o liame subjetivo, né? O liame subjetivo entre os autores. Ou seja, o ajuste prévio para a prática do delito. Joia? Então, quando falar intersubjetivo, vocês já vão ler entre sujeitos, né? Quando falar por simultaneidade, vocês já vão ler, vocês já vão entender que ocorre ao mesmo tempo, os crimes ocorrem ao mesmo tempo, né? E ocasional, porque não é necessário o liame subjetivo, tá? E o exemplo clássico doutrinário é o tombamento de um caminhão e o saque da carga. Gente, eu fico com esse papel coçando, mexendo no nariz, mas é coceira, tá? É por causa do... O nariz coça muito. E por causa do Covid, não posso ficar colocando a mão, daí eu coloco o papel. Então, vamos para a segunda espécie. Gente, no artigo 76, em qual parte está a conexão intersubjetiva por simultaneidade? Quem já identificou? Vamos olhar lá. Olhem o inciso 1, primeira parte. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Então, vem até aqui, ó. Até isso aqui. A gente pode até colocar aqui em uma cor. Vamos colocar em cores diferentes. Isso não, né? Vou colocar nesse azul aqui bonito. Então, essa daqui é a primeira. Vamos colocar aqui. Artigo 76, inciso 1, primeira parte. Joia. A nossa segunda conexão intersubjetiva, ou seja, conexão entre sujeitos, em razão de sujeitos, é por concurso. Então, como o próprio nome diz, também não precisa ser o mesmo crime, mas quando ocorre dois ou mais crimes por várias pessoas, mas que elas agem em concurso. Então, existe o liame subjetivo para a prática daquele delito, certo? Ainda que uma pratique um delito, o outro pratique outro, mas elas têm a intenção de praticar aqueles crimes juntas, né? Então, vamos lá. Vai estar aqui na segunda parte do 76, inciso 1. Então, 2.2.1.2, conexão intersubjetiva por concurso. Artigo 76, inciso 1, segunda parte. Vamos colocar lá. Ou por várias pessoas em concursos, embora diverso do tempo e lugar. Esse aqui é a segunda opção. Então, coloca aqui 2. Joia, vamos lá. Anotem assim.
ela existe quando, vírgula, ocorrendo duas ou mais infrações penais. Ela existe quando ocorrendo duas ou mais infrações penais. Houverem sido praticadas por várias pessoas agora o diferencial aqui, em concurso, embora diverso o tempo e lugar. Embora diverso tempo e lugar. Ela existe quando ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar. Exemplo clássico, gente, imagine que a pessoa quer, o grupo, né, os autores dos delitos, eles planejam roubar um banco, tá? Um deles furta um carro na cidade ou na mesma cidade que seja, vamos colocar que tudo acontece na mesma cidade, porque a gente não está falando só de competência em razão do lugar, né? A gente está falando também que será em um único processo, né? Então, veja bem, imagine que imagine que são 3 pessoas. Um deles furta o veículo, certo? O outro fica responsável para levar a pessoa até o banco e o outro efetivamente faz explosão do caixa e furta o banco. Enfim, foram 3 condutas em locais diferentes, talvez não, foram, né, em locais diferentes, em tempos distintos, mas que são reunidas em um único processo. Por quê? Porque tem a conexão entre eles, né? E essa conexão é devido ao concurso de pessoas. Então, por isso que é conexão intersubjetiva por concurso. Então, coloquem aí exemplo, vamos colocar o exemplo de Tourinho, que é o doutrinador famoso do direito penal, processual penal, coloquem assim, com o objetivo de roubar um banco, vírgula, um agente furta um veículo para fuga. Outro adquire a arma, nesse exemplo dele tem mais um crime aqui, né? Outro adquire a arma e o outro ingressa no banco. Joia. Então, assim, um ingressou no banco, ó, a arma foi adquirida ontem. O outro ingressou no banco hoje, às 9 horas, e o outro furtou um veículo para fuga, enfim. Então, são infrações distintas, praticadas por várias pessoas em concursos, embora diverso tempo e lugar, certo? Elas também terão que ser reunidas em um único processo. Vamos fazer a observação aqui também, só para distinguir da de cima. Observação. Nota-se, vírgula, que aqui está presente o liame subjetivo, isto é, a vontade, deixa eu ver como que eu vou colocar, acho que está presente, eu queria colocar o ajuste prévio novamente. O planejamento, isto é, o planejamento anterior quanto à prática dos delitos.
Então, assim, um não fez independente do outro, certo? Eles estavam em conluio ali. Joia. Agora vamos para a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Também causada pela conexão entre pessoas, mas aqui é por reciprocidade. Como o próprio nome diz, o nome deve servir para alguma coisa, né? Ocorre quando as pessoas cometem crime reciprocamente. Reciprocamente, será que é certo? Falar? Deixa eu ver. Reciprocamente, sim. Reciprocamente. Existe. Ou seja, imagine que numa briga, um lesiona o outro, um xinga o outro. Então, esses crimes serão processados e julgados também em um único processo, certo? Em um único juízo. Melhor do Zé. Então, olha lá. 2.2.2.3. Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Ele vai estar no artigo 76, inciso 1, última parte, né? Aqui, ó. Vou colocar esse aqui de vermelho. Então, todas as intersubjetivas estão no inciso 1. Anotem aí. Ela existe quando as infrações são cometidas, ela existe ou ocorre quando as infrações são cometidas por duas ou mais pessoas, vírgula, umas contra as outras. Certo? Exemplo, lesões corporais. Lesões corporais, uma contra a outra. Imagine que está numa boate, ocorre ali uma briga, uma confusão e envolve várias pessoas, umas contra as outras acabam se lesionando, enfim. Então, exemplo, lesões corporais recíprocas decorrentes de uma briga envolvendo várias pessoas. Beleza? Essa aqui é fácil, né? Próxima. Conexão objetiva teleológica. Então, aqui, gente, a gente sai da pessoa do sujeito, né, do autor do crime, a gente não tá falando mais das conexões intersubjetivas. Agora, a gente vai para as conexões objetivas. 2.2.1.4. Conexão objetiva teleológica. Ela vai estar no artigo 76, inciso 2, primeira parte. Vamos lá. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Tem que ler junto com o artigo aqui, né? A competência será determinada pela conexão. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Olha, então vamos colocar aqui, vai ser até aqui. 2, não, para facilitar ou ocultar.
Até aqui, vamos pintar de... Ai, que cor feia. Cor feia mesmo. Então, essa é a 4. Então, vamos lá. Artigo 76, inciso 2, primeira parte. Ocorre quando as infrações são cometidas uma visando facilitar ou ocultar a execução da outra. Então, veja bem, aqui a gente não tem várias pessoas, mas a gente tem várias infrações, né, 2 ou mais infrações, em que uma visa facilitar a execução da outra ou ocultar a execução da outra. Por exemplo, vamos lá. Imagine que tem 2 pessoas, né, numa festa, ou imagine que tem 2 pessoas andando numa rua escura. E Daniel, com o intuito de estuprar uma delas, prende a outra, certo? Então, ele prende uma, né, constrange ela ilegalmente, ou dependendo do tempo, até pode ser considerado aí um sequestro, enfim. Imagine que ele sequestra uma e a outra estupra, ou ele só prende uma, né, para ela não sair, para ela não gritar, né, constrangimento ilegal, enquanto ele estupra a outra. Então, um crime visa facilitar o outro. E nesse caso aqui, ocultar a execução da outra. Imagine aqui a pessoa que mata e depois esconde o cadáver, certo? Então, a segunda infração, que foi a ocultação de cadáver, visou tão somente ocultar o crime de homicídio. Então, ambas serão reunidas em um único processo, tá? Ainda que o homicídio tenha ocorrido em uma comarca e a ocultação do cadáver tenha sido em outra comarca. Joia? Vamos anotar aqui. Exemplo. Coloquem assim. Amarra-se uma pessoa. Que é o crime de constrangimento ilegal. Gente, esse crime de constrangimento ilegal ele é bem confuso. Depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma lida aí nele. Que você constrange alguém a fazer o que a lei... a não fazer o que a lei manda ou fazer o que a lei não manda. Uma coisa assim. Vou pegar ele para ler para vocês, porque eu sei que vocês não vão ver depois, né? Vamos lá. Amarra-se uma pessoa, constrangimento ilegal, né? Para estuprar outra. Nesse caso, o primeiro crime foi cometido para facilitar o outro. Tá. Exemplo 2, que é o caso aqui de ocultação. Mata-se uma pessoa. Homicídio. E oculta o seu cadáver. Ocultação de cadáver. Aqui, o segundo crime foi cometido para ocultar o primeiro.
Joia, vou dar 1 minuto para vocês copiarem. E vou lá buscar o crime de constrangimento ilegal para mostrar para vocês. Ó, ele está previsto no artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de dele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, nesse caso aí, reduziu, né, a capacidade de resistência da pessoa, mediante, como que eu coloquei ali? Amarrou, né? Amarrou a pessoa. É o crime de constrangimento legal. Quando vocês não acharem aquela conduta criminosa, vocês verem um caso absurdo, que é crime, mas vocês não acharam qual conduta que é, dê uma olhada nesse artigo, que às vezes cabe ali. Bora lá, então. Dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Nós estamos na quarta espécie de conexão já. Posso seguir? Tem alguém me ouvindo? Tranquilo, Dani? Obrigada. Vamos para a conexão objetiva consequencial. Valeu, Igor. Valeu, Gregory. Igor e o filho, como está? É menino, né? Ou é menina? É filho ou é filha? Menino, tá vendo? Não tô tão por fora, eu acompanho as redes sociais. Tudo bem, graças a Deus? Que bom. Graças a Deus. Gente, então vamos lá. Conexão objetiva consequencial. Vai estar lá no artigo 76, inciso 2, última parte, ou segunda parte. Ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Isso mesmo, segunda parte. Deixa eu colocar aqui. Que cor que eu vou colocar? Roxa. 5. Conexão objetiva consequencial. Artigo 76, inciso 2, segunda parte. Anotem aí. Quando as infrações são ocorre quando as infrações são cometidas para conseguir impunidade ou vantagem, letra de lei, né? Para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, aqui, gente, a grande sacada aqui, ó, é para conseguir a impunidade ou a vantagem em relação a qualquer delas. Exemplo, coloquem aí. Vamos já anotando, né? Mata-se a testemunha que presenciou a prática de um crime. Mata-se a testemunha que presenciou a prática de um crime. Aqui verifica-se que o homicídio foi praticado para garantir. Vou colocar aqui, em vez de um crime, vou colocar de um roubo. Aqui verifica-se que o homicídio foi praticado para garantir a impunidade quanto ao crime de roubo. Certo? Então, tanto o roubo quanto
o homicídio, serão processados e julgados aí, serão conexos, né? Existe um nexo aí entre eles. E para conseguir a vantagem em relação a qualquer deles? Imagina a extorsão mediante sequestro. A pessoa que vai pagar o sequestrador, você acaba matando ela para que você consiga, enfim, ter aquela vantagem. Então, ali a gente tem aqui a segunda parte, para conseguir vantagem em relação a qualquer delas, certo? Então, você acaba matando a pessoa que você extorquiu, você sequestrou uma, e você, na hora de receber o resgate de uma segunda, você acaba matando ela. Também é um exemplo de... esqueci o nome dessa daqui. Objetiva consequencial, beleza? Uma consequência. E a última espécie de conexão, depois a gente vai para as duas espécies de continência. Então, a última espécie de conexão é a instrumental ou probatória, que é do inciso 3º. Ó. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, em razão dessa influência, é necessário que eles sejam reunidos. Vou colocar de outra cor. Tô gostando desse negócio de colorir. Aqui, não, muito feio. Aqui. Então, essa é a última conexão, instrumental ou probatória. Dois ponto 2.1.6, conexão objetiva, instrumental ou probatória, prevista no artigo 76, inciso 3. Lembrando que esse 76 é do CPP, beleza? Anotem aí. Ela existe quando? Melhor, ela existe se ou quando, tanto faz. Ela existe, ela ocorre. Se a infração, desculpa, se a prova, né? Deu uma infração, letra de lei também, ou de qualquer de suas circunstâncias elementares, influir na prova de outra infração. Influir na prova de outra infração. Conexão instrumental obrigatória. Exemplo. Furto e receptação serão julgados simultaneamente, já que a prova do primeiro crime é fundamental para caracterizar o segundo. Na aula passada eu falei sobre isso, né? Imagine que ocorre um furto e uma receptação. Então, a gente tem aí dois autores diferentes, né? De crimes diferentes. Um comprou e o outro furtou, né? Um furtou e o outro comprou mercadoria, comprou ou adquiriu, enfim, adquiriu mercadoria que sabia ser objeto, que sabia ou deveria saber ser objeto de crime, né? Neste caso, não serão processadas em processos distintos, mas sim simultaneamente, né, em um único processo. Por quê? Imagine que em um deles, imagine que o furto, eu dei esse exemplo ainda para vocês, imagine que o furto, ele é já falo, Marcos, pergunta grande, nem consegui ler. Tá, o que eu tava falando mesmo? Tá. Imagine que o furto ocorreu e depois ocorreu a receptação. Se eles fossem em processos, em comarcas distintas ou juízos distintos,
Imagine que o juiz da primeira vara, ele absolveu o réu do furto. Ele disse que ali não, aquela coisa não foi roubada, ou não foi comprovado que aquilo ali foi roubado. Porém, o juiz da segunda vara entendeu que o sujeito B, ele praticou a receptação, ou seja, era objeto de furto, sim. Então, vejam que as duas decisões são conflitantes. Então, visando não ocorrer essas decisões conflitantes, né, e completamente sem base, é que existe essa união de processos. Então, coloquem lá, exemplo, furto e receptação serão julgados simultaneamente. Serão julgados simultaneamente, vírgula, já que a prova a prova do furto, né, é fundamental para caracterizar a receptação. Joia? Ok. Aí iremos para a continência, tá? A gente tem duas espécies de continência. Cumulação subjetiva e por cumulação subjetiva e por cumulação objetiva. E depois a gente vai ver mais ou menos o que o Marcos já perguntou. Que e quando vai ser tribunal do júri mais um outro órgão de jurisdição? Qual vai prevalecer? E quando o crime de furto for em uma comarca e receptação em outra? Qual vai prevalecer? Porque a gente já viu que eles vão ser reunidos em um único processo. Mas qual das comarcas será competente, né? Agora, quando vocês terminam de copiar aí, deixa eu ler a pergunta do Marcos. Professora, em crimes conexos, quando a competência do tribunal do júri, no caso desse exemplo, roubo vezes homicídio testemunha. O roubo agrava o homicídio, desmembra a competência ou ocorre a absolvição sumária do crime. O roubo não agrava o homicídio, tá? Homicídio é um crime, roubo é outro. Desmembra a competência, nem é latrocínio aqui, né? Porque no exemplo que eu dei foi um roubo e depois a morte somente da testemunha, enfim. Em outra situação. Então, foram ocasiões distintas, né? Então, ali o roubo agrava o homicídio? Não. Desmembra a competência? Desmembra a competência? Não desmembra. Eles são reunidos. É justamente isso que a gente está falando. E quando um ocorre para ocultar o outro, vai ocorrer a conexão, tá? Ou ocorre a absolvição sumária do crime de menor potencial. Menor potencial ofensivo, Marcos, é crime com a pena, só para explicar, né, para vocês, muito obrigada pela pergunta, é sempre muito bom vocês participarem da aula, mas eu vou só explicar o que é a absolvição sumária e o crime de menor potencial ofensivo, até porque vocês já vão aprendendo, né, o vocabulário jurídico. Quando você falar em crime de menor potencial ofensivo, é um crime cuja pena máxima não é superior a 2 anos, tá? Então, pena máxima é inferior a 2 anos. Então, aqui, nem homicídio, nem roubo é crime de menor potencial ofensivo. O que é uma absolvição sumária? Uma absolvição sumária é quando o juiz recebe a denúncia, certo? Ele não rejeitou a denúncia, ele recebeu a denúncia, mas, posteriormente, já na resposta à acusação, ali ele já absolveu sumariamente o réu, sem que haja ali a instrução. As hipóteses da absolvição sumária estão no 395 ou 397, deixa eu olhar. Não, 395 rejeição da queixa. 397 deverá absolver sumariamente o acusado. Então, só falando aí das terminologias para a gente já ir aprendendo e se adaptando. Marcos, então é um típico caso de conexão, tá? Entre os dois crimes. Se for contra a mesma pessoa, a gente vai estar, então, diante de um latrocínio, enfim. Pode falar. Desculpa a falta de termos técnicos ainda. Não, é o que eu estou falando. Mas, não, assim, imagina. o que eu estava querendo dizer, no caso de absolvição do crime de menor potencial, foi em relação ao roubo, que é menos grave que o homicídio, por exemplo.
se nesse caso ele pode ter absolvição sumária do roubo, visto que não é um agravante para o homicídio, é um crime conexo, né? Ou essa questão do desmembramento que eu disse, não é desmembrar os dois que estão interligados por conta de um ser fator para acontecer o outro, né? Mas desmembrar a competência, que eu quis dizer, no caso, alterar. o homicídio vai para o tribunal do júri e o roubo vai para uma outra vara, no caso, criminal. Entendi. Quando eles são conexos, eles vão para uma única vara. Nesse caso, vai para o tribunal do júri. Pode ocorrer, sim, a absolvição por um e a condenação por outro, não tem problema. Tá? Porque ali naquele caso, eles foram condutas distintas, né? Condutas distintas, vítimas distintas, então não teria problema. Imagine ali que, na verdade, ocorreu uma absolvição pelo roubo por qualquer possibilidade, não houve prova suficiente para condenação, enfim. Porém, quanto à testemunha, houve prova suficiente para condenação, ou seja, houve prova suficiente que, na verdade, ele matou aquela pessoa. Pode não ter sido para ocultar, mas ele matou, entendeu? Tá, então... Daí já vai estar na fase final de... Pode falar. Então não entra também aquela história da concussão, acho que é concussão que chama, desculpa, faz uns tempos que a gente estudou isso, que o crime maior absolve o menor. Absorve e daí, o princípio da concussão. Não, nesse caso não. Mesmo no conexo, não. Não, nesse caso de roubo e homicídio, não. São dois crimes graves, né? Tá. A concussão, o princípio da concussão, ou o princípio aí da absorção, é quando um crime um crime meio, pratica-se o crime meio para chegar ao crime fim, né? E ele consegue absorver ali pela conduta primária, ela ser de menor gravidade, ou de pouca ou nenhuma gravidade diante do resultado. Mas aqui não, a gente está de um crime contra o patrimônio, praticado mediante ameaça ou grave ameaça ou violência, e um crime contra a vida, né? Então, nesse caso, não. Tá bom, professora. Muito obrigado. Desculpa atrapalhar. Obrigada a você. Tá? Imagina, não é atrapalhar, não. Muito pelo contrário, tá? Valeu. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Vamos estudar, então, a continência. Continência. Coloquem aí. Ocorre continência. Vou colocar em amarelinho aqui. Posso dizer que é o nosso ponto 3, continência. Quando ocorre a continência? Anotem aí. Ocorre quando um fato criminoso, ou um crime, né? Um fato criminoso contém outros fatos criminosos. Contém outros fatos criminosos. Valeu, Valdivino. Até a próxima. Vírgula, a impor o julgamento de todos em conjunto. Certo? Ocorre quando um fato criminoso contém outros fatos criminosos, ou somente outros, a impor o julgamento de todos em conjunto. Joia. Então, aqui, gente, enquanto lá na conexão a grande sacada era o nexo entre um e outro, seja uma pessoa e outra, seja conduta e outra, né? Aqui, a grande sacada é o verbo conter. Uma conduta, né, criminosa, um fato criminoso contém outro ou outros. Então, a gente pode colocar aqui uma frase que eu anotei aqui sobre conter. Não anotei. Não anotei. Eu coloquei assim, continência, 2 pontos, conter. Então, vamos colocar assim, entre aspas. Ah, tá aqui, né? Vou colocar aqui em negrito. Melhor. Jó, então ocorre
A continência, como o nome já indica, ocorre quando um fato criminoso contém os outros, a impor o julgamento de todos em conjunto. Previsão legal. Fundamento legal. Artigo 77 do CPP. Agora, quem vai ler para nós é a Vitória Gardim. Agora eu vou pegar quem está na aula e quem não está, hein? Vitória Gardim, vamos ler o artigo 77. Tem aí 20 segundos para se preparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ausente. Olha, nervosa hoje, hein? Vamos lá. Vou pegar outra pessoa ausente aqui. Opa. Cronômetro acelerado. Não tem dessa, não. Larissa Dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vixe, agora 3 é chato de falar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12. Mais uma ausência. Gregory Teixeira. Vou achar que eu tô fazendo um leilão aqui. Gregory Teixeira. Nossa, mas não deu tempo de eu nem contar um. Ele já veio com a resposta de 3 linhas. Estava atento. Tá, joia. Vamos lá. Sheila. 1, 2, 3, 4. Tranquilo, Gregory. É que você já estava com a resposta pronta antes de eu chamar seu nome, né? Você sabia que eu ia te chamar, né? Sabia. Tá bom. Ai. Sheila, tô no 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 12. Gente, eu tô sozinha mesmo. 3 ausências já. Rapaz, viu como a gente pega? Maria Daniela, não me decepcione. 1, 2, aê! Nossa, vai ter presença e os outros vão ter ausência. Ai. Gente. Uma horrenda. Achei que tava abafando aqui com a minha aula com 14 pessoas. Vamos lá. Maria Daniela, Dani Bassani. Dê pra gente 77, por favor. Eu não tinha visto o nome da Gabi aqui, senão eu tinha chamado ela. Também. Pode começar, professora? Por favor. Tá. Espera aí que eu vou aumentar a tela. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, inciso 2, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51 e 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Joia. Deixa eu já pegar esses aqui, gente, para vocês entenderem. É aberratio ictus e aberratio delictus. Aberratio criminis. Ou delictus. Vou pegar já, peraí. 51, parágrafo 1º, 53. Peraí. Contem até 20 agora. Mas tem que ser em inglês. (51, 52, 54). Ah, mas é do CP, né? Do CP, não é do CPP.
também não, oxe. Parágrafo 1º, 53, segunda parte. Não é do CP, tem que ser do CPP. 51, parágrafo 1º. Nem tem parágrafo 1º. Tá desatualizado isso aqui. É o 70, gente. Onde está escrito isso aí, lê-se 70, 73, segunda parte, e 74. Que houve alteração no CP e não alterou no CPP. A alteração no CP foi em 84. E o CPP não alterou. Então, peraí. Então, onde está escrito aí, a gente lê 74, não, 70, 73, segunda parte, e 74, segunda parte. Não vai ser também. 73, 74, porque o 70 vai falar do... O 70 vai falar do concurso formal. Concurso formal, a gente já viu. Não, tá certo, concurso formal, vai. 70, 73, 74. Eita, então, gente, na verdade aqui, deve-se ler 70, 73, 74, que é o aberratus ictus, aberratus criminis e concurso formal. Beleza, então, já a gente chega lá. Ou vamos anotar já aqui, ó. Concurso formal, coloquem assim. Não, a gente anota depois, melhor. Vamos lá, espécies. Então, a gente viu que a continência está previsto no artigo 77 do CPP, nessas 3 hipóteses. Então, vamos anotar aqui que é 70, 72, 73, segunda parte, né? 73, segunda parte. E ainda bem que ninguém contou até 20 para mim. E 74, segunda parte. Isso que é bom ter alunos recatados, tímidos. Vamos lá. Espécies. 3.1. Espécies. Espécies. Temos 2 espécies, a acumulação subjetiva e a acumulação objetiva, ou seja, acumulação em razão do sujeito, então quando ocorre aí concurso de pessoas, e acumulação objetiva, que é também, né, em razão aí, aliás, é o único sujeito, mas objetiva por quê? Porque vai se conectar em razão do crime. Tá? Se conectar, vai haver a continência, né? Um vai conter o outro em razão do crime. É o caso de aberratio ictus e aberratio delictus. E também de concurso formal, Então, vamos anotar isso no nosso material. Deixa eu achar vocês aqui, que eu perdi vocês. Aqui. Espécies. 3.1.1 vai ser chamada acumulação, continência, né? Por cumulação. Subjetiva, então, em razão do sujeito, prevista lá no artigo 77, inciso 1 do CPP. E a 3.1.2, a continência por cumulação objetiva, prevista no artigo 77, inciso 2.
CPP. Tá. Vamos conceitual. Anotem aí. Continência por acumulação subjetiva. Verifica-se quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Então, verifica-se quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Certo? Então, aqui a gente tem identidade de infração. Lá na conexão, a gente tinha uma situação, né, de concurso de pessoas, tá? Aqui a gente também tem concurso, mas aqui é uma única infração, tá bom? Então, essa é a distinção. Anotem, prestem atenção nisso. Então, verifica-se quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Por exemplo, dois autores de um furto em concurso de agentes serão julgados conjuntamente. Certo? Professora, eu vou precisar sair da aula. Vitória! Eu chamei você, Vitória. Esperei 20 segundos, você não me respondeu, Vitória. Vamos lá. 20 segundos em inglês. Ou seja, foram 30 segundos. Vai. Conexão por cumulação objetiva agora. Pau vai cair a folha. Como dizem em Paraíso do Norte, tá? Eu não digo isso, gente. Por favor. Vamos lá. Ocorre nas hipóteses das infrações serem cometidas, vamos conceituar, exemplificar e depois eu explico, tá? Ocorrem nas hipóteses... Oh, meu Deus, já estava escrito aqui, minha filha. Ocorrem nas hipóteses das infrações serem cometidas nas formas dos artigos 70, que é o concurso formal, já veremos o que é ele, vírgula 73, segunda parte, que é o aberratio ictus, e 74, segunda parte. É o aberratio primis. Ponto. Tá, vamos lá. Artigo 70. Trata-se do concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicando-lhe a pena mais grave das penas cabíveis, ou se igual, somente uma delas, mas aumentar em qualquer caso de um sexto até metade. No concurso de crimes, gente, a gente tem o concurso material e o concurso formal. O concurso material são dois, por exemplo, são duas ações, dois crimes, certo? Então, somam-se as penas. No concurso, como se fossem separados, enfim, como se não houvesse concurso. Já no concurso formal do artigo 70, caput, depois a gente vai ver que tem uns concursos formais aí. Não, aqui no final que tem uma acumulação material. Então, no 70, no artigo 70, no concurso formal, não.
é uma ação ou omissão, mas acaba praticando 2 ou mais crimes. Daí vai ter a exasperação. Você aplica a pena mais grave e aumenta em qualquer caso de 1/6 até metade. Vocês devem ter estudado em Direito Penal 1 isso. Não sei se fui eu. Não fui eu a professora de Direito Penal 1 de vocês. Mas vocês devem ter estudado em Direito Penal 1. Então, nesses casos de concurso formal, ou seja, o agente, mediante uma ação ou omissão, praticou 2 ou mais crimes, por óbvio, que serão reunidos em um único processo. Joia. Vamos para o 73, parágrafo 2º. Erro na execução, que é o aberratio ictus. Segunda parte, desculpa. Quando, por acidente, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoas de quando estivesse... Não. Aqui, ó. Essa situação aqui. Essa situação aqui, ó. Quando o agente, por acidente ou erro do uso de meio de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Então, ou por erro por acidente ou erro no uso do meio de execução, o agente atinge pessoa diversa da que ele queria. Então, imagine que ele queria atingir a sua esposa, tá? A sua esposa. Mas ele acaba atingindo uma pessoa aleatória que passava na rua. Imagina um disparo de arma de fogo, ele era ruim e tal, ele acaba atingindo uma pessoa. Ele vai responder como se ele tivesse acertado a sua esposa. Por que é importante isso? Porque vai ter lá o agravamento, né? Na verdade, seria feminicídio e não homicídio simples, né? Porque em razão seria violência doméstica e tal. Enfim. Então, esse é o erro de execução propriamente dito. E por que fala que a continência por acumulação objetiva ocorre no erro de execução? No caso, e segunda parte, do 73, porque é no caso de também ser atingida a pessoa que se pretendia ofender. Aí ele vai responder pelos dois, certo? Na forma do concurso formal, ou seja, a pena mais grave, não sei se até a metade, mas também será reunidos em um único processo. Então, ele queria atirar na esposa, acabou acertando a vizinha e a pessoa que passava e a esposa. Ele vai responder pelos dois em um único processo. Joia. Resultado diverso do pretendido. Artigo 74, segunda parte. Aberratio crimes. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa se o fato previsto como crime culposo. Se também ocorre o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Então, vamos lá. Aqui, verifica-se, né, que aplica-se aqui a continência, mas todos primeiro remetem para o 70 para depois falar em continência, né? Remetem para o 70. Então, a gente poderia gravar de uma maneira fácil que sempre que na forma do concurso formal ou quando for praticado, quando for aplicado o concurso formal, vai ter a continência por cumulação objetiva, porque daria na mesma, né? Mas, enfim, se ocorre também o resultado pretendido, ou seja, ele queria apenas lesionar, mas acaba matando. Não dá. Daí ele vai responder. Aqui sim, Marco, aqui um vai absorver o outro, o princípio da consunção. Então, aqui ele pretendia danificar, tacar uma pedra na janela, e ele acaba lesionando a pessoa. Certo? Ele achou que não teria ninguém em casa, ele só queria lesionar, danificar a janela, né, chamar a atenção. Ele acaba lesionando aí a funcionária que tinha ido fazer faxina nesse dia e ele não sabia. Então, aqui ocorreu um resultado diverso do pretendido. Ele só queria praticar o crime de dano, mas ele praticou dano e lesão corporal. Aí vai aplicar o concurso formal e, consequentemente, as regras de continência. Joia? Acho que é isso.
eu falei, mas eu acho, não sei se eu falei dos dois, falei, né? Exemplo, 2 autores, um furto, um concurso de agentes, não. Ocorre nas hipóteses de infrações, não. Coloca um exemplo aqui, né? Não coloquei um exemplo. Falei, mas não coloquei. Coloquem aí. Se o agente dispara um tiro e atinge 2 pessoas. Aqui a gente está diante do concurso formal. Vírgula, não faria sentido responder a 2 processos diversos. Acho que eu já sei quem deu aula para vocês de Direito Penal 1 e eu lembrei agora daquele exemplo que vocês me falaram. Foi a turma de vocês? Uma vez eu comentei sobre o concurso formal, daí falaram assim, professor, o exemplo do professor William. Eu não sei se foi vocês. É um exemplo besteirento. Eu acho que o Vitor vai saber. William e o Henrique? Não sei. Que um tá embaixo e o outro tá lá em cima do... Um tá lá em cima do morro. Aí o que tá embaixo só consegue ver não sei o quê. Você sabe esse? Lembram desse exemplo? Não, então. Sim, o Igor lembrou. Acho que foi a turma de vocês que me falou desse exemplo. Falou, pergunta pro William esse exemplo. Aí eu perguntei, nunca mais esqueci. Eu não sabia desse. Terrível. Me nego a falar que minha filha tá no mesmo ambiente. Minha filha canina. Então, veja lá, gente. Então, quando vai... Só para concluir. Continência, quando um contém o outro. Quando vai acontecer? Cumulação subjetiva, 2 ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Então, estamos diante de concurso de agentes para um único crime. Continência por cumulação subjetiva. E continência por cumulação objetiva, certo? Quando ocorre concurso formal. Então, uma ação, a pessoa acaba praticando 2 ou mais delitos, certo? Aí, esses 2 ou mais delitos serão cumulados em um único processo. Estamos diante da continência por cumulação objetiva. É isso. Agora, gente, nós temos 6 regras, 7 regras, 8 regras. Uma exceção, 2 exceções, 3 exceções. Nossa, tem chão ainda. Acho que eu vou encerrar por aqui a aula. Daí a gente vai ver na aula que vem como definir quais são as regras para definir o juízo competente. É justamente no concurso entre a competência do júri e outro órgão da jurisdição comum. Então, vamos lá. Roubo mais homicídio. O homicídio a gente sabe que vai para o tribunal do júri e o roubo competência comum. Qual deles vai prevalecer? Se existe aí uma conexão. Qual deles vai prevalecer? Tribunal do júri. Concurso de jurisdição da mesma categoria. Então, furto e receptação. A gente precisa aqui da conexão, eles são conexos, né? Um contém o outro. Conexão objetiva instrumental probatória. Mas o furto aconteceu por exemplo, o furto aconteceu em Sarandi e a receptação em Maringá. Qual dos dois vai ser competente? Pena mais grave. E se for a mesma pena? Então, a gente vai ver na próxima aula as regras para definir a competência, tá? E a gente vai ver também quando, necessariamente, o processo, ainda que haja conexão ou continência, ele vai ser separado, tá? A título de exemplo, quando um dos corréus tem uma doença mental, ou eu ia pegar outro exemplo aqui para vocês, que é o exemplo da justiça militar. Justiça comum e militar. Obrigatoriamente, eles serão separados, tá? Então, é isso, gente. Até aqui tá ok?
É até bom não ir muito adiante, que é muita informação para um dia só. Até aqui, ok? Aula que vem a gente vê tudo certo? Então, beleza. Aula que vem a gente vai ver, então, vai definir as regras quanto à conexão e competência. Joia. E continência. Chamada. Hoje é dia 18/5/2021. Aula 15. Valdivino. Marcos Meneghelli. Carolina Regina. Bruna Ribeira. Vitor Hugo. Walisson. Vanessa Almeida. Vanessa, eu realmente não sei. Gente, quem quiser saindo, pode saindo, tá? Muito obrigada, uma boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Kleber de Jesus. Maria Daniela. Gregory. Igor. Larissa. Wesley Rossi. Gabriela Gomes Santos. Gabriela Rodrigues. Vou anotar aqui. Obrigada a vocês, Dani. Quem eu não chamei aqui? O Valdivino eu já chamei. A Sheila, né? E a Priscila, certo? Priscila Cassimiro. Joia, gente, anotado. Muito obrigada, uma boa noite para vocês, bom descanso e até semana que vem, se Deus quiser. Hum?